Você começou a fotografar para a Manchete, fotografou para todas as revistas da Foi Manchete. assim, rapidamente. E aí teve o Pelé nessa história, né? Todo mundo fala do Pelé, a Bessa Nunes, que seu sucesso financeiro se deve ao Pelé, é verdade isso? Que ele te ajuda a direcionar as coisas? Não, quando a gente estava namorando, ele me ajudava muito, me dava toques, porque as coisas que estavam acontecendo comigo já tinham acontecido com ele, em termos, né? Parecido, lembrava. Aí ele falava, olha, se eu fosse você, eu fazia isso, tal, me dava toques. Hoje em dia a gente fala pouco, mas quando se fala, ele me pergunta, como é que tá? E eu falo, às vezes ele fala, olha, seria bom você fazer isso, sabe? A gente não, ainda não O seu perdeu sucesso isso. financeiro é seu mesmo. Um trabalho de equipe muito grande. Quando eu comecei a fotografar, era minha mãe que cuidava da minha agenda, meu pai era meu contador. E depois de um tempo, quando eu comecei a fazer muita coisa, desfiles fora, fotografias, e quando eu recebi logo o convite para televisão, aí logo mudou, né? Eu conheci a Marlene depois de um tempo e ela começou a cuidar de todas as minhas coisas. Como foi esse convite? Você começou fazendo na Manchete, como é que era o nome? Era Clube da Criança. Clube da Criança, isso. Como é que foi esse convite? Foi do Adolfo? Não, eu fui fazer o programa Etc. E eu tava vários convidados e estava o Maurício Sherman também, né? E ele ficou me olhando, e eu fiquei e tal, e ele falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, na época eu acho que eu tinha 20. Aí ele falou, nossa, eu te dou menos. Eu falei, que bom, né? Fiquei toda feliz. Ele começou a conversar comigo e disse, você não quer trabalhar em televisão? Aí eu falei, não sei, fazendo o quê? Ele falou, a gente pensa sobre isso, eu acho você tão fotogênica, isso no intervalo, né? E aí ele me deu o telefone para entrar em contato, ele estava na Bandeirantes na época, eu até tentei entrar em contato, mas houve uma coisa lá, não deu certo. E quando ele foi para a Manchete, ele disse assim, e agora, aqui na Manchete, você começando aqui com fotografia, você não quer começar também na televisão? Não tem coragem? Eu falei, tá bom, eu topo. Mas fiz um contrato de 1 mês, para ver como é que dava, né? Aí depois fiz o contrato de mais 2 meses e fui ficando. Você começou comandando o programa das crianças? Já? Sim, era sozinha. Eu e meus 2 sobrinhos. Que eu falei eu perguntei se não podia ter criança. Eles falaram, pode sim, a gente vai chamar. Eu cheguei lá, não tinha ninguém. Ainda bem que eu levei meus 2 sobrinhos e ficou eu lá, não sabia o que falava, falando um monte de gíria. Aí ficou a vinheta do programa pintando no ar, porque eu dizia, tá pintando num pedaço um programa diferente. Aí depois é que as crianças começaram a pintar, mas também era totalmente diferente, não era esse tipo de programa que eu faço. A base, o corpo do programa foi quando eu conheci a Marlene. A gente sentou e estruturou um programa completamente diferente, ela começou a chamar pessoas para cantarem e o cenário, mudou tudo. Eu comecei a ter música para mim, feito para mim, não só música cantando, enfim. Ainda na Manchete, Xuxa? Ainda na Manchete. Na Manchete é que eu aprendi muito, foi minha escola mesmo, em tudo. Agora, já que nós estamos vindo